Resistir é uma ação inerente a qualquer ser vivo que busca proteger a sua vida. Resistência é um elemento que passou a ser parte da identidade do povo negro, quilombola, afro-brasileiro. Assim, nós da Xambá quebramos qualquer regras para garantir a nossa história viva por mais 90 anos. Nós, as mulheres na Casa Xambá, a gente jamais poderia ver toda a situação acontecendo, como a gente está vendo de pandemia, mas a gente colocou máscara, a gente não procurou esperar em que a casa ficasse mais danificada, a gente foi lá, foi à luta, a gente chegou lá com balde, vassoura, rodo, eu, tia Nena, muita gente, as outras Iabá, e a gente tirou toda a água. Depois a gente, de tirado toda a água, a gente lavou a casa toda, salão, onde foi preciso ser feito todo o trabalho de lavar, de limpar, nós estávamos lá fazendo. Por quê? Porque a gente estava vendo a água subir. A preocupação da gente era não chegar lá no Quarto de Santo. Então, quando a gente vai, quando a gente vê chovendo, a primeira coisa que a gente faz é correr para lá, para ver a situação, como é que está. Então, a casa ficou abaixo do nível da rua. Então, mesmo ela tendo uma rua toda saneada, a tendência é quando a água subir, isso é a lei da física, a água desce do lugar mais alto para o mais baixo. E vai sempre inundar essa sacada. E a gente tem qualquer meio, qualquer condição de subir a sacada acima do nível da rua, para que não sofremos esse desconforto com as enchentes que vêm diariamente. Uma comunidade simples, na época tinha poucos moradores aqui na comunidade. Nós jamais pensávamos que um dia nós chegássemos a ter uma questão de uma integração, o desenvolvimento que ficou agora na comunidade, de comércio, de moradias, chegou mais pessoas, mais família. Ainda temos famílias ainda daquele tempo aqui morando na comunidade. Minha mãe chegou para morar aqui em 1950, eu nasci em 1953. E a partir daí nós convivemos aqui nessa área, né? Área essa que, para todo efeito, como todo o Brasil, como você sabe, o Brasil em si era uma fazenda até o governo Vargas, depois passou a industrialização. E todos os lugares eram como sítio, esse aqui era um sítio. A gente aqui tinha vários sítios, tinha o Dr. Romeu, tinha o sítio Alto Macedo, tinha o sítio do Tenente. E nós vivíamos realmente ao redor da natureza, né? Cercado por vários sítios, tinha abundância de manga, de jambo, do cajá, enfim, muitas frutas. E tinha um rio, que é o rio que passa aí, o rio Beberibe, que era um rio limpo, um rio que você poderia ver os peixes embaixo, porque não tinha poluição, um rio automaticamente ainda não tinha sido contaminado com as fábricas que tivemos ao redor, minério e outras mais, e isso foi minha infância. Assim é bom. Quando eu cheguei aqui, ela já estava construída, né? Mas eu sempre soube que elas fizeram com muito sacrifício, né? E juntando, comprando uma coisa, comprando outra, e levantou, né? E aos poucos foi melhorando. Aqui eu nasci na Xambá e vi ao longo do tempo ela sendo transformada, né? Em diversos aspectos, né? Urbanístico, né? Em sociais, cresci nos quintais, né, da família, né, do terreiro, do quilombo, e ver hoje, atualmente, né, a nossa resistência mediante a vários elementos, né, a resistência da luta, da garantia da gente praticar a nossa religiosidade herdada pelos nossos ancestrais, a resistência física dessa casa, do terreiro, né, que tem sua construção e suas paredes, né, que remota há mais de 50 anos e que o desenvolvimento urbanístico e estrutural da localidade provocou e vem provocando, né, a sua disparidade mediante o que todos falam, né, com a rua aumentando, né, o processo urbanístico, a casa ficou mais abaixo e meio que desestrutura fisicamente, e que há necessidade da gente pensar no caminho de reforma. A Casa Xambá é sempre uma casa simples,
as minhas tias sempre cuidando, eu e minhas primas, meus irmãos, nós estávamos sempre lá observando, nós gostávamos muito de brincar, de fazer as festas do terreiro no quintal da casa. Olha, essa casa ela cresceu de uma formalidade com a comunidade, cresceu de uma forma urbana. Quer dizer, essa casa primeiramente ela foi feita de taipa, né? Uma casa de taipa que tempo mamãe tinha que estar refazendo as paredes porque achava ela que ficava fraca. Isso era um buraco que tivemos que botar muito a terra para aterrar. E a determinado momento, acredito eu, nos meados dos anos 60, 63, minha mãe começou a fazer de alvenaria, né? Construção essa de alvenaria, que no final dos anos 70, na metade dos anos 60 para os anos 70, essas construções são construções dessas que vêm até os dias de hoje, a qual nos abriga aqui dentro desse terreiro, dessa casa. Na minha infância, era sempre minha tia procurava fazer sempre algo, né? Ela sempre procurava fazer mais um compartimento da casa, procurava sempre mais fazer um compartimento da casa e de repente ela dizia, aqui tem que ter uma sala, aí chegava todo o material, chegava a tijolos, areia, cimento e nós as crianças, eu, meus irmãos, minhas primas, a gente sempre já estávamos preparados, todo mundo com lata, todo mundo carregava todo aquele material para dentro, tijolo, areia, brita. E no final, ninguém tinha isso na cabeça de que quando terminasse iria ganhar algum din-din, né? Não, a gente sabia que quando terminava ela fazia muito suco, que na época chamava-se o famoso e conhecido quissuco, e comprava biscoito, bastante biscoito e dava a todo mundo. Eu acho que ela nem sonhava em Minha Casa Minha Vida. Então o que é que a gente fazia? A gente morava em aluguel de casa, mas ela ficava doidinha para que a gente tivesse um terreno, para que a gente juntasse dinheiro, para que a gente comprasse um terreno para poder ter um ilê, como ela dizia. Eu queria que todo mundo tivesse um ilê. Então o que é que ela fazia? A gente, vou comprar esse terreno, guarde o dinheiro, vá guardando. Deixa na mão de Tila. A gente guardava, olha, dona Tila, ela anotava, botava num papelzinho e guardava. Entendeu? Quando a gente terminava de pagar, vamos construir. Olha, o que ela pudesse dar, ela dava. Então eu digo com toda sinceridade, toda casa aqui tem um pedacinho de minha mãe. Ela foi uma pessoa que ajudou a todo mundo construir as casas. Era um saco de cimento, era um tijolo, era uma areia. E o que é que ela fazia? Quando chegava o material, os meninos era que carregava, já para a gente não ter como pagar. A gente não tinha como pagar. Então, vai para casa de fulano, cada um leva uma latinha. Na época os meninos eram pequenos, mas vinha. Ela fazia um quissucozinho, uma bolachinha, qualquer coisa. Vai para casa de fulano. Aí, quando terminava, bora que tia Bill vai dar um lanchinho. Quer dizer, tudo isso para a gente é uma grande coisa. Então isso também provocou um sentimento muito forte de pertencimento, né? Como eu cresci, né? Também carregando as latas para construir as casas aqui dos moradores, quando o tia Bill mandava, chegava material da própria casa, então todo mundo tinha sua lata, nossas gerações, para carregar areia, brita, tudo isso. E o famoso quissuque, né? Depois era o pagamento que a gente sabia com a bolacha que a gente tinha, ela dava, né? Tinha muita da gente que já guardava aquela lata, né? Para o dia que chegasse a areia, que chegava a brita, aí todo mundo ia. Todo mundo ia, não tinha isso, o horário que terminava. Quando terminava era o famoso quissuco e biscoito. E todo mundo tomava o quissuco, comia o biscoito e saía todo mundo satisfeito. Não tinha problema de ninguém dizer que estava ruim, que estava bom, e ninguém nem pensava em dinheiro, não. Só isso aí a gente já ficava satisfeito. Era uma festa isso pra gente. Costumo dizer que ali é a casa dos meus pais. Então a obrigação dos filhos é se preocupar, é cuidar da casa dos pais. Então, quando chove, a minha preocupação é essa. A minha só não, de todo mundo, né? Principalmente que mora por aqui, que acompanhou, que viu quanto ela batalhou e quanto se batalha para melhorar.
né? A gente tem a preocupação da água não chegar até o Quarto de Santo. Que você veja que o Quarto de Santo já suspendeu o batente, meu compadre suspendeu. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque o piso da casa está baixo. Quer dizer, a casa antigamente não. Antigamente a casa era normal. Qualquer cheia aqui, minha mãe vinha por dentro d'água e vamos embora. Eu arrastava para lá e a gente ficava lá. Porque a casa era alta. Mas com os anos se passaram, né? A casa, o terreno vai cedendo, a rua vai calçando, que não era calçada, elas não tiveram essa oportunidade, que sempre batalharam. E era o sonho delas, de todas elas, ver aquela rua calçada. E nesse abril, né, de 2020, esse ano atípico para o mundo todo, né, de vários enfrentamentos, principalmente nós quilombolas, negros, né, que sempre fomos colocados à margem de todo o processo de construção da sociedade de uma forma que seria justa e que não foi. E a gente viu a nossa casa ser invadida pelas águas das chuvas, né, e a atitude nossa, em especial das mulheres, em defender esse patrimônio a todo custo, quebrando todas as regras sociais que ditava, né, para o isolamento social devido à pandemia do coronavírus, mas a gente vendo a ameaça das águas, né, como patrimônio que a gente entende que é parte totalmente do nosso corpo, a gente não poderia respeitar essas regras. Então, a gente se lançou, né, as senhoras, o meu tio, o Babalixá, para defender esse patrimônio. As regras são feitas pelos homens para os homens. A lei da filha da necessidade, entendeu? E a partir do momento que a necessidade do meu terreiro seja a minha presença, seja fazer alguma coisa, eu estarei aqui independente de qualquer lei que venha me tirar isso. A lei da filha da necessidade. Criaram a lei para que os homens se beneficiem. E não para que você crie uma lei para que ele nos prejudique. A gente não pensa em pandemia, a gente não pensa em nada. A gente quer ver como é que ela está. Se entrou muita água no salão, se chegou no Quarto de Santo, se tem alguma goteira. A preocupação da gente é essa. E por isso, questão de pandemia, do que está acontecendo, todo mundo de máscara, todo mundo procurando se proteger. Depois, quando terminou, já tinha um inhabá na cozinha preparando almoço. E depois todo mundo sentou, foi almoçar, mas a gente não deixamos de forma alguma a casa lá ficar pensando nessa questão de pandemia. Isso motivou uma campanha e uma empatia de muitas pessoas em colaborar financeiramente e de outras formas para que a gente consiga reformar a casa, né? E isso foi, ao mesmo tempo, muito forte, porque talvez em um momento de muita dificuldade, né, seria meio que impossível a gente conseguir a empatia das pessoas, mas o contraditório se revelou, né? Em um momento que a gente tinha a abertura de tudo, a dificuldade das pessoas chegarem a colaborar para a reforma do terreiro não chegavam. E agora eu acho que também tem muita coisa assim que tem que acontecer no seu tempo. Os orixás, a espiritualidade, a ancestralidade da nossa, talvez essa provocação de um fenômeno natural que provoca transtorno, mas também levanta luzes, né, de como a gente pode construir estratégias de manutenção do nosso terreiro, da nossa comunidade. Os terreiros de Candomblé, os nossos lês, é como se fosse um quilombo. Ele é o local de resistência. E nós não vamos abandonar nunca. A gente sabe que Olinda é uma bacia. Bacia essa que todas as águas elas tendem a procurar os lugares que ela não tinha antes. Você, para ter uma ideia, naquela Presidente Kennedy, naquele lado de lá, aquilo ali eram viveiros que as pessoas criavam peixe de viveiro para na quaresma eles desovavam os viveiros para as pessoas se alimentarem. E tudo aquilo foi aterrado para fazerem vilas, tal, como também aqui nas nossas comunidades nós tínhamos um rio que era largo, um rio que se dava para tomar banho. Daí vinha o primeiro nome do local de Portão do Gelo, porque havia a embarcação fluvial, né, que vinham trazer madeira. Quer dizer, a madeira para passar no rio ele tem que ter um calado, para que esses barcos de pequeno porte navegar, porque senão eles não passavam. E nesse pequeno calado temos mais. Você vê terra no rio que você atravessa com água batendo nos pés. Então, quando é no momento que há as grandes enchentes nas cabeceiras,
nos sertões, que essa água tenta passar pelo leito onde antes ele pertencia e não encontra, a tendência dessa é invadir a localidade, invadir as ruas, invadir a casa, o que acontece com o Xambá. E vamos sempre fazer do que venha a acontecer. A gente está sempre junto. A gente não resiste de deixar a coisa ir mais longe, de forma alguma. A gente está sempre na casa, procurando sempre fazer todo o trabalho que é preciso ser feito. Então, essa é a nossa resistência, né? Unido a novas gerações, aos mais antigos, provando que o que foi também deixado o legado, né, de força pelas nossas avós, que tanto lutaram para esse patrimônio estar de pé. Então jamais a gente podemos vê-lo, né, em declínio. É na margem do Rio Beberibe que a gente se plantou e que a gente sabe que temos que respeitar esse grande rio, né, que também ele sofreu com a urbanização, né, do local, e que esse rio ele está banhando também a casa agora, né, de certa forma, para a gente conseguir outros caminhos que, se Deus quiser, o Ilê de Ioiá, a casa de Ançã, né, vai ser transformada, erguida com toda a dignidade como deve ser. Elas não estão aqui, mas aonde elas estão vendo tudo que está acontecendo. E esse dia vai chegar. Esse tempo a gente defende, independente de qualquer regra. Não vamos deixar a casa cair, de forma alguma. Esses 90 anos que a gente celebra, né, de resistência será multiplicado, replicado, e a garantia das novas gerações da Xambá.